Então, meus amigos, eu quero assim comentar algo muito importante, tá? Eu estava refletindo ainda agora há pouco e quero deixar bem claro para vocês que eu sei, por exemplo, dividir, tá? Até porque eu faço parte da Assembleia de Deus, tá? Aqui em Santa Catarina. Tenho meu posicionamento com relação a apoiar o partido da direita, tá? O Bolsonaro. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, inclusive eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso, tá? De, por exemplo, a igreja que eu faço parte, quando nós estamos no culto, a gente vai para adorar a Deus, né? Vai cuidar do nosso lado espiritual, né? Então, uma coisa assim que eu quero deixar bem claro, que eu não misturo, tá? Por exemplo, aqui, esta conta aqui, falar sobre política, tá? O meu posicionamento com relação à questão da política do nosso país, tá? Mas eu não vou, chegar na igreja, usar o púlpito para falar de política, para falar do meu posicionamento, porque a igreja, tá? A igreja somos nós. Somos templo do Espírito Santo, mas nós temos um local, né, por exemplo, uma igreja, um templo. O templo serve para a gente nos reunir, né, famílias, se reunir em determinados dias da semana, né? E inclusive algumas igrejas são diferentes, os cultos, né? Não são, algumas são iguais, outras são diferentes cultos, mas pelo menos a igreja que eu faço parte, a gente não mistura política, ou seja, dá oportunidade para político dentro da igreja falar, né, sobre a política, porque a igreja, prédio, ela existe para nós nos reunirmos e celebrar a Deus em família. Quando você entra numa igreja que tem pessoas, ali é considerado uma família, né? Ali é constituída uma família em Cristo, irmãos em Cristo, tá? Mas eu sou contra, tá? Seja qualquer denominação que usa os fiéis para muitas das vezes ganhar benefícios de políticos, e isso eu sou contra, isso eu não vou tolerar, porque se eu faço parte de um ministério é para falar de Deus. A gente aqui, por exemplo, eu estou na minha casa, eu estou aqui no meu espaço, eu falo de Deus, falo da política, eu sou livre para isso. Mas dentro da igreja eu sou contra pastores, líderes religiosos falar de política, tá? Seja quem for, seja pastor pequeno, seja pastor grande, seja pastor de alta patente, eu sou totalmente contra falar de política dentro da igreja, porque a igreja, ela existe para reunião, para adorar o Senhor, para falar, para estudar, para interagir com as pessoas, para ter a comunhão com as pessoas, não falar de política, porque aí eu não concordo, gente. Eu sou totalmente contra de pastores, muitas das vezes pastores que se denominam pastores que nem são pastor, porque para mim pastor ele tem que ter um estudo teológico, tá? O pastor ele tem que ter uma formação, porque para ser um advogado tem que ter uma formação, para ser um juiz tem que ter uma formação, né? Para qualquer área que você for querer exercer, é necessário ter uma formação. Então tem mas tem muitas igrejas constituindo pastores sem ter uma teologia básica. Então eu também sou contra, tá? Pastores ser consagrados sem ter um estudo teológico, de ter uma preparação, porque, gente, para ser um advogado não tem que estudar 4 anos, né? Dependendo também, né? E por que para ser um líder religioso não tem que ter formação? Vou consagrar fulano porque eu quero algo. Então, gente, eu sou muito contra, eu sou uma pessoa que
porque eu não concordo com muitas coisas dentro da igreja, tá? A igreja é para adorar o Senhor. Liderança tem que estar constituído por Deus, não é chegar lá e ser chamado porque é amigo, porque é parente, aí você vai e consagra. Eu sou totalmente contra, gente. Totalmente contra, porque a igreja é o local para a gente adorar o Senhor, mas tem que ter ordem e decência. A igreja que não tem ordem e decência não está apta para o Espírito Santo habitar. Tem muitas igrejas que o Espírito Santo não está mais por causa da desobediência, por causa de tantas coisas que o ser humano cria. E o Espírito Santo não está naquele lugar. A manifestação do Espírito Santo está banalizada. A manifestação do Espírito Santo o homem está banalizando. Então, gente, eu sou contra. A igreja é para a gente se reunir e adorar o Senhor como família. Não é para falar de política, não é para falar de outras coisas a não ser da palavra. E eu sou contra pastora ser consagrada sem ter um básico de teologia, minha gente. Isso é o básico. E eu sou totalmente contra. Porque tem muitos que não têm estudo teológico, falam muitas das vezes assuntos que não têm relevância ou que muitas das vezes mistura as coisas. Então a gente está numa era, gente, nós estamos numa era de muita heresia dentro da igreja. Muita heresia dentro da igreja. Então a gente precisa refletir aonde nós vamos congregar, o local que a gente vai levar a nossa família, porque nós temos que congregar. O Senhor nos diz que a gente tem que congregar, mas a gente precisa ter um local adequado para nós congregarmos, porque tem local que o Senhor não está mais, por causa da desonra, por causa da bagunça que está o templo de Deus. Então, minha gente, essa é a minha opinião. Que você venha buscar, você venha arrumar você venha ir para um local que você esteja bem, mas que você vá pesquisar, vá analisar a procedência da liderança, do pastor, da esposa, se é casado, se é solteiro, se é amancebado, se já se separou 1000 vezes, já se separou 10 vezes. Você precisa saber de tudo isso. Você precisa saber de tudo isso, porque a igreja está sendo banalizada por muitos líderes sem preparo nenhum, minha gente. E essa é a minha indignação, tá? Essa é a minha indignação.